Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês um assunto relacionado à questão dos valores e, mais precisamente aí, conforme eu abordei no título, a gente julgar ou julgarmos pela régua das grandes personalidades ou julgar determinadas questões através desta régua. Mas então vou explicar um pouco o que eu penso sobre isso, o que eu julgo por isso aí, e que então eu vejo a necessidade em parte disso, não uma necessidade absoluta, mas quase que um exercício também, essa questão desse tipo de julgamento, no sentido de que a gente vive uma época então onde, se formos julgarmos pelos valores com os quais nos deparamos diariamente, ou seja, os valores atribuídos às coisas pela maioria das pessoas à nossa volta durante os dia a dia, nós vamos ter que deixar o nosso valor sobre as coisas apenas no nível da mediocridade ou abaixo dele, a mediocridade como média mesmo, mas muitas vezes inclusive abaixo dele. Ou seja, a gente vai ter que passar a se contentar apenas com coisas rasas, superficiais, e daí em diante, isso se estendendo desde a arte, se a gente pega a música que a maioria das pessoas tem contato e ouve, etc., são músicas medíocres, são músicas rasas, tanto no sentido musical quanto no sentido da letra, da poesia e daí em diante. E até os livros, até o que elas fazem no sentido do que elas assistem, até no sentido do que elas conversam, etc. E isso não é nem uma questão de sermos presunçosos ou snobs, para julgarmos isso, mas muitas vezes as próprias pessoas elas sabem disso e elas preferem isso. Muitas vezes o próprio Nietzsche, inclusive, ele define a decadência em alguns pontos de sua obra, inclusive, como a vontade pelo que é danoso. Então, uma sociedade, um povo ou uma pessoa determinada, ela entra em decadência quando ela prefere o que é danoso a ela. E isso é uma definição muito interessante, porque isso pode ser aplicado tanto a questões sociais, políticas atuais, se a gente pensar bem, ou seja, muitas vezes as pessoas estão buscando algo político, estatal e daí em diante que destrói elas mesmas. Então, elas estão julgando contra si mesmas. Quanto no âmbito privado também, o âmbito, por exemplo, da própria valoração estética, onde as pessoas elas sabem que aquilo é danoso ou que aquilo é ruim ou que é pelo menos uma arte medíocre, por exemplo, e elas, no entanto, preferem aquilo. É interessante, elas até têm uma ideia de que possam existir coisas melhores naquele sentido ali. Ou seja, existem músicos melhores, existem compositores melhores, existem instrumentistas melhores e daí em diante, mas mesmo assim elas preferem o que é danoso. Ou pelo menos elas preferem o que elas sabem que não é o ápice daquela arte. E isso no fundo é muito estranho. Inclusive a psicologia da decadência é algo muito interessante, se a gente parar para pensar bem. O que leva realmente uma pessoa a preferir o que é pior? Se ela sabe que existem coisas mais interessantes do que aquilo ali, por que ela prefere aquilo? E isso se estende inclusive, eu tenho observado também, até mesmo a questão arquitetônica das cidades, se a gente pensar bem. Isso também é refletido nisso. Por exemplo, essas semanas atrás eu estava em Gramado, uma cidade do sul do Brasil. E lá a gente percebe, então, o quanto foi cultivada essa questão de uma beleza estética, arquitetônica, etc. Claro, uma cidade turística, mas realmente ali se concentra uma beleza estética em termos arquitetônicos muito superior a 99% das cidades do Brasil. Então, quando a gente percebe isso, e depois a gente volta para outros locais, onde a gente, enfim, que a gente julga que não tem esta beleza estética ou esta beleza, nesse sentido arquitetônico, e não só arquitetônico, mas paisagístico, em termos da botânica também, em todos os termos, a gente percebe nesses lugares que muitas vezes as pessoas elas não só se bastam com aquilo ali, ou seja, com um aspecto decadente mesmo das coisas,
mas elas até mesmo denigrem o que é notoriamente melhor. Elas como que buscam aquilo. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles acham mais, eles preferem, por exemplo, amigos assim, né, tem colegas conhecidos, por exemplo, que eles acham mais interessante, por exemplo, uma cidade que seja toda pichada do que uma cidade que não seja, né? Aí você pensa, tá, como que isso se instaura, né? Como que a pessoa pode, ela pode buscar o que notoriamente é negativo, né? Pelo menos nesse sentido estético aí, né? Não vou julgar pelas questões sociais daí em diante, mas pelo menos nesse âmbito estético, como que você pode preferir o que é pior, né? Que é notoriamente pior, já que ninguém, por exemplo, picha a própria casa, né? Nem o pichador picha a própria casa, certo? Então, por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai destruir a casa dele esteticamente, ele faz isso na propriedade alheia. No geral, né? Não estou falando todos, que eu também não sou conhecedor disso, mas, enfim, inclusive existem vídeos, né, disso aí, dos caras indo atrás do pessoal e vendo isso, né? Que às vezes a casa que o cara mora não é aquela que está assim, né? Então, e com isso eu não quero impor aqui uma visão moralista das coisas, no sentido, isso é o que realmente você tem que conseguir e tal, mas na verdade é uma tentativa, uma análise objetiva, né? Porque não é apenas um subjetivismo dos valores, no sentido, aquilo ali é bom para você e para o outro é ruim, para um é bom, para o outro não é, e daí em diante. Não, como eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas elas têm inclusive a noção de que existem coisas mais interessantes, mas elas preferem realmente o que é pior. Ou seja, né, não é que ela acha que aquilo ali realmente é bom no sentido de toda a sua hierarquia de valores ali. Né? Não necessariamente. Elas são várias coisas, né, vários fatores que vão levando ela para aquilo ali. Por exemplo, um deles é a incapacidade de resistência aos ditames do próprio meio que ela vive. Então, isso é uma das questões. Ou seja, quando você está cercado de pessoas que são de determinada maneira, se você não opor uma resistência, por exemplo, aos valores delas ou aos gostos delas daí em diante, você acaba sendo muito afetado por aquilo ali, você se perde. Então, sua personalidade é perdida naquele meio ali, certo? E sim, se você não é uma personalidade que cria uma resistência, ou que é capaz disso, você tem uma personalidade fraca, certo? Mas então, quando a gente pega essa questão de uma personalidade que não consegue criar uma oposição ao meio, aquele tipo de pessoa que, por exemplo, você pega ela e coloca em outro lugar, ela se transforma nas pessoas daquele lugar ali. Você pega ela e põe lá no Japão, ela vai ser igualzinho ao japonês. Se você põe ela lá na Índia, ela vai ser, entende? Então, são pessoas que ela não tem uma formação, até mesmo, às vezes, já de um caráter, né? Mas eu digo no sentido da personalidade, no âmbito mais profundo mesmo, né? Ou seja, elas não são, vamos dizer assim, não tem uma formação egóica da personalidade suficiente para se opor ao meio. Né? E nesse sentido, este egoísmo, essa parte egóica mais profunda nossa, ela é muito importante, na verdade, né? No sentido positivo, né, do termo. Por quê? Porque você, muitas vezes, quer conservar-se em face ao que existe. Porque se você não for ali egoísta o suficiente, vamos dizer assim, você vai simplesmente se perder no bando. Você vai se dissolver no coletivo. É preciso essa oposição egóica, né, às coisas para você, inclusive, ter uma personalidade bem estruturada. Então você simplesmente vai ficar à mercê dos ditames alheios, quaisquer que eles sejam, negativos ou positivos. Né? Então, mas quando a gente observa então, que esse é o caso de muitas pessoas, a gente percebe também o caos em que se encontra justamente esta incapacidade de julgamento no sentido das hierarquias de valores. Né? Ou seja, essas hierarquias de valores são tão variáveis muitas vezes para essas pessoas em função dessa incapacidade egóica ou da personalidade daí em diante, que muitas vezes elas, na hora de julgarem as coisas, elas se tornam incapazes. Né? E aí vão absorvendo qualquer coisa que o meio traz, principalmente numa época a nossa tecnológica, onde então a gente tem um bombardeamento de informações muito alto. Na medida em que existe esse bombardeamento, imagine só o que vai acontecendo com essa pessoa que já não tem uma hierarquia um pouco mais sólida, né, de valores. Ela vai simplesmente absorvendo qualquer coisa que chegue. Né? E é por isso que a gente nota, por exemplo, que muitas vezes, até mesmo no nível estético, né, em todos os níveis, mas
o estético parece mais claro, né, quando a gente fala de arte e tal, a gente vê uma rápida expansão de toda a arte medíocre. Né? Por quê? Porque simplesmente as pessoas estão captando aquilo ali de qualquer modo, né? Sem opor uma resistência àquilo. Então, qualquer coisa que chega, elas aceitam. Né? Mas isso que já denota que há uma incapacidade justamente de resistência ao meio, e na medida em que a pessoa está absorvendo aquilo ali, ela está deixando de consumir outra coisa. Essa é a grande questão. Né? E este é o problema de uma igualdade no sentido axiológico. Né? O sentido axiológico quer dizer no sentido dos valores. Por quê? O problema da igualdade, né? Entre as coisas. Ou seja, vamos dizer assim, supondo que existe uma igualdade estética, não existe, no entanto, uma igualdade na economia do tempo. Isso é o que quebra com a ideia de igualdade nesse âmbito sensível, estético e daí em diante. Né? Que é o seguinte, se você der valor a todas as artes, a toda a questão estética simultaneamente, se você julga todas elas em pé de igualdade, isso ainda não está classificando as coisas no sentido de qual delas vai ser colocada dentro da escala temporal da sua vida. Ou seja, você não vai conseguir entrar em contato com tudo. Né? Se tudo é bom, então, supostamente, qualquer coisa ou tudo você tem que dar igual valor, então você teria que entrar em contato com tudo aquilo ali. Mas você teria que ter um tempo infinito. Entendeu a problemática dessa questão? Só que ninguém tem um tempo infinito. E justamente por não ter esse tempo infinito, é que você precisa de uma escala de valores para determinar o que eu vou fazer com o meu tempo. E quando você tem isso, uma determinada escala, você vai selecionando as coisas para o quê? Fazerem parte do conteúdo da sua vida. Ou seja, com o que eu vou gastar a minha vida. Não pode ser com tudo, não pode ser com qualquer coisa que chega para mim. Né? Vamos supor, você tem milhares de filmes. Alguns são bons, outros não. Você vai querer gastar a sua vida com o que é bom. Você não vai fazer, não, vou gastar minha vida só com um filme que é ruim, que eu sei que é ruim. Isso seria, digamos, um princípio de decadência. Né? Ou seja, você prezar pelo que é necessariamente pior. Porque você sabe que é ruim. Né? Então, quer dizer, essa questão temporal, ela já coloca um fim nessa ideia de uma igualdade estética entre as coisas. Que a gente tem que achar que tudo na arte, por exemplo, é igual, é tão bom quanto outras coisas e daí em diante. Não é. É por isso que a gente tem que fazer uma seleção. Por quê? Porque o nosso tempo de vida é escasso. Né? Então a escassez vital, ela já desiguala tudo. E de fato é isso que acontece. Por exemplo, mesmo quando as pessoas estão consumindo só toda a parte mais medíocre não somente da arte, mas de tudo, né? Se a gente pegar das informações, inclusive políticas, né? As informações, né? Aí de jornais, por exemplo, que chegam para a gente, né? Então, se a gente consome só o que é mais raso, o que é mais superficial e daí em diante, a gente está, então, perdendo o tempo para as outras coisas, que poderiam ser melhores. Então, nunca se forma esta escala de valores, né? Essa diferença entre as coisas, e, portanto, começa-se a achar que o raso, superficial, etc., é o melhor. Né? Esse é o grande perigo, né? É onde se vai invertendo tudo. Né? Então, aquilo que seria mais interessante passa a ser pior, né? Ou desleixado, ou deixado de lado, e o que é mais superficial, etc., passa a ser o foco. Né? Aí se tem o grande abismo, né, da cultura, vamos dizer assim, né? Mas enfim, então tudo isso para contextualizar esta questão que eu trouxe no próprio título. Ou seja, se a gente vive nessa sociedade, nisso que eu acabei de apontar, né, se a gente tem estas problemáticas, qual que seria um dos meios aí que talvez nos faça rever tudo isso de um outro modo e, quem sabe, até trazer novos pontos de vista, né, e incrementar nesta hierarquia de valores, né? O que eu julgo interessante é justamente o que eu escrevi no título, que é julgar-se pela régua das grandes personalidades. Ou seja, sempre quando você entrar em contato com determinadas coisas, você pode muito bem se perguntar ou tentar se pôr no lugar, né, de uma grande personalidade. Quando eu falo grande personalidade, vamos pegar personalidades históricas mesmo, né?
do âmbito da literatura, da filosofia, da música, etc. Ou seja, se você for julgar uma música, tente, né, estudar um pouco a vida, por exemplo, de grandes compositores e se colocar no lugar deles como se estivesse vendo aquilo ali. Se você fosse o Beethoven, sei lá, se você fosse o Strauss, se você fosse o Villa-Lobos, né, se você olhasse para aquilo ali, o que você acharia? Né? Ou vamos pegar até da música popular, se você fosse o Frank Zappa, o que você acharia desta música determinada? E a mesma coisa no âmbito da literatura. Se você fosse o Machado de Assis, segundo o que você conhece dele, o que você acha que... Como que você julgaria este livro aqui? Né? Se você pegar, sei lá, se você fosse o Schopenhauer, se você fosse o Platão, o Aristóteles, no âmbito da filosofia, o que você acharia disso aqui? Se na ciência você fosse o Einstein, o Poincaré, o Gauss, o Newton, como você julgaria essa ciência atual? Né? E daí em diante. Ou seja, uma vez que você conhece a vida e a obra, né, de grandes personalidades, pelo menos você vai criando uma ideia de como eles julgavam o mundo. Então, a hierarquia de valores deles. Né? E através dessa somatória, você vai fazendo interseções, né, entre, digamos que essas percepções da realidade que eles tinham. Então, você vai formando uma hierarquia de valores própria, né, a partir do qual, então, você consegue julgar o mundo de um âmbito um pouco mais elevado, quem sabe, né, do que se você simplesmente deixar-se levar pela hierarquia de valores de todas as pessoas que estão simplesmente à sua volta, ou não à sua volta, eu quero dizer assim, no sentido de pessoas que convivem com você. Né? Não necessariamente, mas das pessoas que, por exemplo, estão na sua rede social, ou que você conviveu em alguma, né, parte da sua vida, ou de, sei lá, atores da moda, etc., né, artistas da moda, né, que muitas pessoas vão julgar muitas coisas a partir da influência dessas pessoas, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes a fama ela não quer dizer nada no âmbito pessoal. Né? A pessoa pode ser um idiota e ser famoso. Então você não pode simplesmente deixar se levar, né, pelo julgamento de uma pessoa porque ela é famosa ou tem dinheiro, e diante. Né? Que é, infelizmente, o caso que acontece, né, muitas vezes atualmente, aí, sobretudo quando a gente vai mais para a juventude. Né? A juventude ela é muito impactada por esses artistas, etc., mais da moda, né? Então você tem um bombardeamento das informações e qualquer coisa que aquela pessoa lhe fale, só porque ela tem um status, né, social, é aceito. Né? Mas isso já pressupõe que você não tem formado este outro lado, ou seja, você não tem a consciência formada a partir das grandes consciências que já existiram na Terra. Né? Então, por isso que é importante, muitas vezes, o que você tentar formar sua consciência a partir do julgamento possível dessas outras consciências de grandes personalidades, né, para que você consiga, inclusive, se opor à decadência da sua própria época. Né, porque é preciso elementos, né, que formem a nossa consciência para gerar essa capacidade de resistência. Né? E essa capacidade, muitas vezes, é o quê? É você conseguir colocar-se quase que de fora, muitas vezes, da sua época. A própria perspectiva histórica ela é boa para isso. Então, você, sei lá, leu a vida do Napoleão, e se você consegue se colocar ali, digamos assim, e observar, por exemplo, a sua época com um olhar napoleônico, por exemplo, é um exercício, né? É um exercício que é possível se fazer. Claro que você não vai ser ele, então é impossível. Você vai simplesmente imaginar aquilo. Mas é a própria capacidade imaginativa, a expansão do imaginário através da literatura, da filosofia, da música e daí em diante, é que vai te dar essa capacidade de julgar uma coisa por um âmbito superior. Certo? E vai te dar uma capacidade crítica maior. Por quê? Porque aí você tem várias perspectivas das quais olhar. E olha que eu nem estou falando aqui, você tem que pensar ou julgar se pela régua de determinada grande personalidade ou, né, de determinada pessoa. Não. Simplesmente estou falando que quanto mais você acumula, digamos que a consciência, né, dos valores que essas personalidades tinham, ou de como elas julgavam o mundo e daí em diante, você vai ter o quê? Um leque de opções maior para você julgar os fatos da própria vida. Então você vai, digamos que tendo mais perspectivas, então você tem também, por conseguinte, um olhar crítico mais aguçado, certo? Do que se você simplesmente não levar em conta isso, certo? Porque senão você só vai ter a sua perspectiva. É claro que muitas pessoas poderiam falar o seguinte assim comigo: tá, mas o que me interessa é a minha visão do mundo, não é eu pôr no lugar de outro para pensar. Né? Claro, faz sentido. O que interessa é a nossa visão. Né?
até do ponto de vista mais egóico. Mas se a gente pensar bem na nossa própria consciência, a formação da nossa hierarquia de valores, da nossa consciência em diante, ela não se dá do nada. A gente não simplesmente surge já com isso. Não. A gente passa a vida a formar determinadas questões, né, nesse sentido, a partir de influências externas também, não apenas, né, através de uma coisa completamente interna. Logo, né, você não tem como falar que todos os seus julgamentos são apenas por influência sua. Não, porque muitos dos nossos julgamentos, até mesmo no nível inconsciente, eles se dão porque a gente assimilou determinada influência externa e acha que e achamos, né, que nós mesmos estamos julgando aquilo ali segundo a nossa consciência. Mas a nossa consciência muitas vezes é formada do quê? Da assimilação de coisas exteriores. Então, por que não assimilar essas outras coisas exteriores, conforme estou dizendo aí, né, que seriam os julgamentos de grandes personalidades, né? Então foi mais ou menos isso aí que eu queria passar, pessoal, para vocês hoje. Eu acho que é um assunto interessante, assim, que eu já queria falar há um tempo, mas acabei não, né, fazendo um vídeo para sintetizar esse pensamento. Mas, enfim, aí deixe suas dúvidas aí, críticas, né? Quem quiser também criticar essas posições enfim, né, deixe seus comentários aí, vamos conversando sobre estas e outras questões. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.